há 27 anos acontece o Prêmio ADEME, a maior e mais expressiva premiação do mercado imobiliário da Bahia. E dentre as 12 categorias do prêmio, uma delas é a categoria Inovação Acadêmica, que premia estudantes e coordenadores dos cursos de Engenharia e Arquitetura e Urbanismo. E para falar sobre o Prêmio ADEME e também sobre esse universo acadêmico de Engenharia e Arquitetura, a gente vai conversar hoje com 2 professores. Tatiana Dumê, mestra e doutora em Engenharia Civil, professora do Departamento de Construção e Estrutura da Escola Politécnica da UFBA, membro do Conselho de Comunidade da Construção Polo Salvador e, atualmente, superintendente de Meio Ambiente e Infraestrutura da UFBA. Bem-vinda, Tatiana. Obrigada, Camila. Obrigada a todos. Aqui também com a gente o professor Carlos Bonfim, graduado em Arquitetura e Urbanismo, também em Engenharia Civil, mestre em Arquitetura e Urbanismo, especialista em estruturas de concreto e fundações pela Unicid, especialista em gestão de projetos pela USP, doutor em andamento na área de Arquitetura e Urbanismo, trabalha com inovação e industrialização da construção civil, BIM, HBIM e tecnologias associadas para gestão e coordenação de projetos e gerente de negócios do IST de Construção Civil, Senai Cimatec. Falei tudo? Falou tudo. Bem-vindo, professor. Muitíssimo obrigado, Camila. Para começar, gostaria que vocês falassem um pouco da atuação de vocês. Eu sei que vocês já são participantes e atuantes do Prêmio ADEME. Queria que vocês falassem um pouco sobre como é participar do prêmio, começando pela professora Tatiana. Bom, primeiro eu queria agradecer, a oportunidade da gente estar aqui falando um pouco para vocês sobre o prêmio. Essa comunicação entre a indústria e a universidade, eu acho que ela é fundamental, porque a gente forma os nossos estudantes para trabalhar no mercado, para contribuir com a engenharia, para contribuir com a arquitetura. Então é importante a gente ter essa relação. E o prêmio, ele traz isso. É um motivador a mais para esses alunos desenvolverem projetos, pensarem sobre soluções de problemas que a gente tem no dia a dia, tanto da engenharia como da arquitetura. Então, é uma iniciativa muito boa da ADEME, a gente já tem estudantes que ficam aí esperando, cadê? Vai ter o prêmio? Vamos se inscrever. E já ficam pensando, soluções que possam participar do prêmio e trazer contribuição para a nossa área. E você, professor, como é que tem sido a sua participação, junto com os estudantes nesse prêmio? Então, eu percebo que o prêmio acaba trazendo uma oportunidade numa perspectiva muito clara de comunicação entre os estudantes e o mercado de trabalho. Então, é oportuno também discutir diversos temas, de certa forma, um farol sobre os estudos que estão em andamento. E a gente percebe também que essas demandas podem ser revertidas, de fato, em situações reais. Então, muitos trabalhos têm um potencial para serem desenvolvidos na prática, para que a gente consiga alcançar aí uma perspectiva de aplicação direta no mercado. Então, eu percebo, junto aos estudantes, que o prêmio, de certa forma, é esse farol para que a gente consiga enxergar cenários futuros aí relacionados à inovação na construção. Vocês já deixaram evidente aí a importância dessa ponte, entre o universo acadêmico e o mercado de trabalho. Como é que está hoje o mercado de trabalho para esse estudante de engenharia, de arquitetura? Eu penso que o mercado de trabalho ele tem exigido cada vez mais uma performance que vai além das questões técnicas. Me parece que hoje as exigências maiores estão muito mais no campo das habilidades da comunicação, da possibilidade do trabalho em equipe, de uma percepção mais ampla do nosso papel enquanto pessoas dentro da sociedade e como isso, de fato, reverbera na sua própria atuação técnica. Então, eu percebo que as universidades, de uma forma geral, estão caminhando cada vez mais para também se preocuparem com essa formação mais humana. É isso, concordo com o Bonfim. A gente hoje, antigamente você tinha um foco muito grande no conteúdo, na parte técnica. Então, as formações elas eram basicamente tecnicistas. E hoje não, hoje as universidades percebem que não adianta você formar um técnico se ele não enxerga a sociedade, se ele não enxerga como ele pode se relacionar, como ele pode melhorar a vida das pessoas que estão ali ao redor dele. Então, a gente está num processo de mudança exatamente de você trazer mais essa parte social, humana, para os cursos de engenharia. E nessa questão do mercado, o prêmio também é uma oportunidade para os alunos se mostrarem aqueles que vão contratá-lo. Então, a gente tem tido vários retornos de estudantes que, por terem ali apresentado o prêmio, feito ali um bom papel, alguma das empresas que estava assistindo o chamou para vir estagiar e depois o contratou. Então, também é um pouco essa ponte, de ver os problemas, de saber como lidar com eles e
uma oportunidade deles também já estarem se inserindo no mercado ainda como estudantes, né? Como é hoje esse estudante, Tatiana? Qual é o perfil hoje do estudante? Quais são as bandeiras que ele traz? E qual é o olhar que ele tem para o mercado? Olha, na Universidade Federal da Bahia, isso é muito diverso, né? A gente tem uma diversidade, sendo bem redundante, muito grande, porque a gente tem alunos que vêm das mais diversas classes sociais, dos mais diversos estados. Então, eu não saberia te dizer uma única característica, mas a gente tem alunos que hoje estão muito mais engajados com essa questão social, de como que a engenharia pode melhorar a vida das pessoas. Né? Eu particularmente acho que esse é um papel fundamental da engenharia, né? Trabalhar para melhorar a qualidade de vida da nossa população. Então, já temos muitos estudantes que têm um pouco esse foco. Tem alguns estudantes que têm ainda um foco muito tecnicista. Não, ele quer formar para ele ser engenheiro, para ele ir para a obra, né? Ele quer desenvolver grandes projetos. E tem um outro grupo que também está preocupado em fazer essa relação da sociedade com a universidade, com a indústria. Então, temos todos os perfis. Uma coisa que eu acho hoje é que com a internet, né, com essa questão das mídias, a informação ela está muito mais à mão. Então, que eu não sei se o que eu vou dizer é digamos, um defeito ou uma qualidade, né? Mas eu acho que é uma característica. Eu vejo muito nos alunos, eles não estão muito preocupados em se aprofundar muito nos temas, mas eles querem saber onde ele pode achar aquela informação, que depois ele vai e busca. Então, há um tempo atrás, você precisava estar com tudo na cabeça, né? Você não tinha acesso à informação. Então, esse acesso à informação rápida, na ponta, né, no seu celular, eu acho que essa é uma mudança fundamental em como o aluno enxerga esse desempenho dele na sua profissão. Né? Mas vocês acham que esse não precisar se aprofundar tanto, isso é benéfico ou é mais limitante? Não, assim, porque como a minha geração, né, foi obrigada a decorar não sei quantas mil coisas e ter tudo na cabeça, eu não sei se hoje o fato de eu não precisar fazer isso é melhor ou pior. Eu acho que é melhor. Porque, na verdade, você pode focar em coisas que são mais importantes. Você tem que saber usar o conhecimento, né? Quando eu digo mais superficial, não é que ele não saiba usar o conhecimento. Mas ele não precisa estar decorando uma infinidade de coisas. Ele tem que saber onde procurar e como usar aquela informação. Eu sempre digo que as gerações são, de fato, o lugar do encontro. E nesse convívio com os estudantes e com essas mudanças por conta do advento das tecnologias, a gente percebe que tudo está sendo redesenhado. Isso. Inclusive a forma como a gente aprende. E aí eu acho muito bacana o que a Tatiana traz enquanto leitura dessa percepção de como os estudantes estão encarando essa jornada e que hoje faz com que tudo seja um pouco diferente e que ao mesmo tempo a gente está ali tentando encontrar esse ponto de equilíbrio. Porque eu tenho, de fato, mais facilidade no acesso à informação. A internet, ela popularizou o acesso à informação. A gente tem hoje uma percepção do que acontece em qualquer lugar do mundo de uma forma que a gente não tinha tanto acesso há poucas décadas atrás. A gente pode dizer assim que a gente tem, em um curto espaço de tempo, uma mudança significativa. Essa geração que vive essa mudança significativa também irá lidar com o ônus e também com alguns bônus complicados, complexos aí em relação ao excesso, às vezes, da utilização. Eu percebo uma dificuldade maior de concentração por conta das distrações oriundas da utilização dessas tecnologias. Curiosamente, ontem eu comentei na aula lá na Politécnica, assim, dizendo que o celular ele é um distrator. Então, você tem que tomar cuidado quanto você utiliza o celular, porque em um determinado momento ele pode estar ali contra você, porque ele vai ter um algoritmo para prender a sua atenção em determinados vídeos, e aí você vai deixar de cumprir tarefas porque você vai estar ali, obviamente, sendo seduzido por um algoritmo que sabe o que você quer assistir, que percebe os seus interesses, e isso é fantástico. Quando você imagina que você tem um algoritmo que percebe os seus interesses e vai, logicamente, prender a sua atenção. Se a gente utiliza isso também para o bem, pode ser muito interessante, especialmente se você está fazendo uma pesquisa e você vai pesquisar sobre um determinado tema que é importante e é relevante e o algoritmo irá contribuir com isso. Então, eu penso que você sempre vai ter esses dois lados aí. Você falou aí das diferentes gerações e olhando para um passado não muito distante, que foi a pandemia. O que a pandemia mudou assim, dentro da sala de aula e também na cabeça do estudante? Eu também costumo dizer que nós temos um estudante pós-pandêmico diferente do estudante que não viveu essa experiência.
especialmente aqueles que concluíram o ciclo do ensino médio e que depois partiram para a universidade e que começaram a universidade, por exemplo, em aulas remotas. Tudo foi diferente, muitas descobertas para os professores e também para os estudantes. Eu penso que parte desses recursos já existiam e a gente não conseguia explorar tão bem como hoje a gente explora e que existem contribuições. A gente pode ainda continuar utilizando alguns desses recursos, mas, de fato, a questão está centrada na atenção. A perspectiva da aula remota dava uma certa liberdade para que as pessoas fizessem coisas paralelas. Então, tinha gente assistindo a aula e lavando um prato. Então, e as pessoas começaram a acreditar que era possível fazer 2, 3 coisas ao mesmo tempo. E eu acho que isso também é algo passível para uma reflexão. Até onde a gente deve explorar o presencial e quando e como a gente pode explorar o modo remoto. Uhum. Professora Tatiana, o mote que a ADEME está usando esse ano, né, para as campanhas é união que gera sustentabilidade. Sustentabilidade é a palavra de ordem neste momento, é a palavra que já faz parte da engenharia, da arquitetura também. Sim, né? Sustentabilidade é algo que a gente já vem discutindo há bastante tempo. Mais recentemente, né, isso acabou vindo de uma forma mais forte por uma demanda, né, de vários setores da sociedade, por a gente perceber que realmente a gente está destruindo algumas coisas no nosso planeta. Então, temos que botar um pé no freio. Então, a construção civil, por exemplo, a gente gera muito entulho, né? Então, temos que reduzir esse entulho. Uma construção mais antiga, né? Mas hoje você já tem formas racionalizadas de você trabalhar, de não ter tanto desperdício. Então, você tem alguns elementos que podem poluir muito o ambiente. Então, como fazer essa redução? Então, a engenharia, principalmente no caso a engenharia civil, ela vem estudando muito formas de minimizar, né, os danos que a gente causa ao meio ambiente e como trazer benefícios para as nossas obras. Então, edifícios sustentáveis, obras que você tem que se preocupar desde da lâmpada que você compra, até como você vai descartar aquele resíduo, aonde você vai descartar, né, que seja no local adequado, que não cause nenhum dano ao meio ambiente. Então, a gente começa a criar responsabilidade em toda a cadeia. Então, há um tempo atrás, ninguém se preocupava com isso. Então, o caminhão chegava na sua obra, podia pegar aquilo e jogar em qualquer lugar. Hoje, todo mundo tem responsabilidade. Aonde ele vai jogar esse entulho? Então, acho que isso é benéfico. Os jovens estão muito mais preocupados com a sustentabilidade. A gente vê uma preocupação muito grande neles, né, com que planeta a gente vai ter no futuro. Então, isso é algo que eu vejo muito benéfico. Acho que desde as escolas, os meninos já vêm trabalhando nesse tema. E na universidade a gente trabalha bastante essa questão de como fazer uma construção, projetos de forma sustentável. Professor Carlos, surgem muitas ideias, muitos projetos dentro da sala de aula que você olha e pensa, pode ser aplicado no mercado? Com certeza. E é exatamente isso que a gente espera dessa geração, que eles tragam essa experiência do que a gente tem vivido e transforme isso em realidade. As experiências tanto positivas como negativas. Eu costumo dizer que a gente tem uma agenda ambiental muito importante que está em discussão e que precisa de ações para serem colocadas em prática de forma emergencial. A gente tem um compromisso em desenvolver de forma mais equilibrada aquilo que a gente utiliza desse meio ambiente. E aí eu percebo que a sala de aula se torna esse campo fértil de discussão e de aprendizado e de troca de experiências entre as gerações, permitindo que a gente consiga, de fato, ter ideias mais disruptivas e que, de fato, possam ser colocadas em prática. Queria que vocês falassem um pouquinho como é que se dá a preparação dos projetos que são inscritos no Prêmio ADEME. Já começaram a pensar aí nos projetos? Como é que está esse movimento? Muitas vezes, falando da experiência da UFBA, esses projetos já são projetos que estão em andamento, né? Não é, pode até acontecer, mas não é o usual. Vai lançar o prêmio, vou fazer uma coisa agora para o prêmio. Não. Normalmente são pesquisas que já estão em andamento. Então, a gente tem vários professores, né, que já têm até um histórico de participarem sempre aí do prêmio. Então, são alunos de iniciação científica, alunos do mestrado, do doutorado, porque também tem uma coisa da pós-graduação. Então, eles já vêm trabalhando nisso. Então, quando tem o prêmio, é uma oportunidade que eles têm de formatar aquele trabalho que eles já vêm desenvolvendo para apresentar no prêmio. Pode acontecer
algo pontual, mas não é o usual, pelo menos lá na UFBA, da gente ter alguém que do nada vai desenvolver algo. Então, são pesquisas que já vêm acontecendo, algumas até são continuação. Então, teve uma etapa num prêmio do ano passado, esse ano a gente já tem uma nova etapa daquele projeto. Então, são projetos que já estão em andamento e são formatados para o prêmio. Lá no Senai Cimatec, a gente tem na estrutura da graduação as trilhas de inovação acadêmica. E essas trilhas, elas têm uma das saídas, é a trilha pesquisador, que desenvolve trabalhos com foco aí em pesquisas aplicadas. A gente vem percebendo cada vez mais interesse dos estudantes de arquitetura e de engenharia civil nesse contexto e certamente a gente vai perceber alguns desses trabalhos aparecendo aí na seleção dos projetos que vão concorrer ao Prêmio de Inovação. Bom, nosso tempo está acabando. Quero muito agradecer a presença de vocês. Deixar aqui as considerações finais, professora. Bom, primeiro eu queria agradecer a DEME pelo convite de estar participando desse prêmio, agradecer a Camila, a Band por esse espaço e dizer que são ações como essa que ajudam a formação dos nossos alunos, a melhorar, né, a formação dos nossos alunos em se tornarem cidadãos melhores e que possam contribuir mais para a sociedade. Muito obrigada a todos aí pelos convites e pelas participações. Também agradecer, Camila, agradecer muito à ADEME, à Band, essa oportunidade, dizer que é uma honra fazer parte desse projeto, desejar sucesso aos estudantes que estão começando a sua trajetória dentro do campo da arquitetura e da engenharia civil e que existem diversas oportunidades de inovação para serem exploradas e que, de fato, o prêmio é aí uma grande porta de entrada para o mercado de trabalho. Sucesso a todos. Obrigada, boa sorte no Prêmio ADEME. Esse foi o ADEMEcast, o videocast que deixa você bem informado sobre o mercado imobiliário baiano. E se você quiser saber um pouco mais sobre o setor imobiliário, você também pode acessar as redes sociais da ADEME, que estão aqui na tela, ou o site ademe-ba.com.br. Obrigada e até a próxima.